Me pediram para contar um pouquinho aqui quem que é a Paula, um pouquinho da minha história, um pouquinho da minha trajetória, né, até aqui. E aí, quem já fez algum curso aí comigo, talvez já tenha visto eu falar tanto sobre CNPJ quanto sobre CPF. Então eu vejo que as duas coisas andam muito juntas. E quanto mais a gente gosta do nosso CPF, mais a gente honra o nosso CNPJ, né? Acho que essa é a verdade. Ou vice-versa também. Quanto mais eu gosto do meu CNPJ, mais eu honro o meu CPF. Porque eu realmente acredito que as pessoas, elas fazem negócios com pessoas, né? Essa frase já tá até bem banalizada aqui no Instagram, no YouTube, enfim, no canal que tu estiveres me assistindo. Mas então, eu sou uma pessoa que gosto muito de empreender, gosto muito do setor de energia. Acredito que eu tenho bastante para compartilhar, já vivi bastante, diversas situações de bastante dificuldade, de bastante acerto, e eu acho que quanto mais a gente tem dificuldade, mais a gente tem aprendizado, e é isso que eu gosto de compartilhar com todo mundo. Então, sempre que tu assistires aí, fizeres algum curso comigo, enfim, ou me conhecer aqui no meu CNPJ, tu vais ver que eu gosto de ensinar coisas práticas e casos práticos, né? Eu não gosto de ensinar o que tá escrito em algum lugar por aí. Eu gosto de dizer tudo que a gente tinha de expectativa e tudo que realmente aconteceu. Então eu fui falando do meu CPF, né? Como que construí essa trajetória aqui. Eu tenho um fato bem marcante na minha história. Eu fui mãe com 15 anos de idade, então eu estudava aqui em Florianópolis, né? Sou nascida e criada aqui em Florianópolis. Para quem é daqui sabe que a gente se chama de Manezinho da Ilha. Eu fui nascida e criada aqui, filha de mãe e de pai, manezinhos também. E estudava numa escola de padre bem convencional aqui de Florianópolis, que quem é daqui também conhece. E fiquei grávida com 14 anos, tava no primeiro ano do colégio de padre, de novo, né? Descobri a minha gravidez ali por março, mais ou menos, do primeiro ano do ensino médio. E aí, então, a minha filha me acompanhou todo o primeiro ano aí na barriga. E lá as aulas terminaram dia 12 de dezembro e dia 15 de dezembro ela nasceu. Então, realmente, ela acompanhou todo o meu primeiro ano. E eu brinco que ela esperou certinho terminar o primeiro ano para eu poder continuar no segundo ano, sem me separar aí da minha turma e das minhas amigas, que são as mesmas até hoje. Então, esse foi um fato que eu acho que marcou bastante a minha vida, que me fez criar força, né? Ainda mais força. Eu acho que eu já nasci de uma família forte, carreguei mais força ainda por conta desse fato. E tava ali, passei por situações que me deixaram prontas para poder lidar com as situações da vida de uma forma um pouco mais otimista. Então eu acho que eu sou uma pessoa hoje extremamente otimista, extremamente de ver o lado bom das coisas. Eu tenho uma frasezinha que eu brinco, que é a palavrinha, né, que vem na minha cabeça sempre que acontece algum fato um pouco mais complicado. Eu penso, adianta eu ficar brava? Adianta eu chorar? Adianta eu sofrer? Não. Vamos ver o que dá pra fazer. Então, sempre que eu passo por alguma situação, a palavra que vem na minha cabeça é adianta. Então, tenho mais 3 irmãos. O meu irmão trabalha comigo hoje também, é meu sócio aqui na empresa. Filha de funcionário público, mas apaixonada por empreender. Então, não sei exatamente de onde veio esse gosto, mas acredito que tenha vindo da minha primeira experiência profissional, que foi no restaurante da minha mãe, que eu trabalhava na parte do caixa, atendendo os clientes. Então, minha mãe teve restaurante por 5 anos, eu trabalhava lá, e eu via muitas vezes as pessoas reclamando, falando mal, né, os funcionários do restaurante falando mal, porque não sei o que, reclamando sempre. E aí eu tomei uma decisão na minha vida naquele momento, que eu não seria essa pessoa reclamona, de que ia ficar toda hora achando defeito. Então, acho que a minha maternidade, um pouco mais cedo do que o esperado, né? Mas no momento certo, que era pra ter sido também, somada a essa questão de ficar vendo as pessoas ali reclamando, falando da minha mãe, de que aquilo ali não tava bom e que eu sabia que ela tava fazendo o máximo para que todo mundo ali estivesse bem, me fizeram uma pessoa com essa visão um pouco mais, vamos ver o que dá pra gente fazer pra melhorar, o que dá pra fazer pra ser melhor.
Então fui construindo isso dessa forma aí na minha trajetória até hoje. O empreender, ele tá comigo há muito tempo, então lá no restaurante da minha mãe eu já fazia docinho para vender lá. Depois eu morei um tempo na Irlanda e lá eu também constituí uma empresa que chamava Doce Irlanda, que era para vender doces brasileiros lá na Irlanda. Em Dublin. Para eu poder ter ido para Dublin, eu também ia para São Paulo, comprava um monte de bolsa lá na 25 de março, lá no Brás, e vinha vender isso para poder viabilizar a minha ida para lá. Então, eu acho que eu sempre desenvolvi bastante essa parte de comunicação e de formas de ajudar os outros a resolverem algum problema. Isso acho que é nato meu, veio de fábrica, eu brinco. E aí eu iniciei a faculdade de Sistema de Energia, no IFSC, aqui em Florianópolis também. Então é um curso bem voltado para a parte de comercialização, para a parte de gestão de consumidores também. Então aprendi bastante, uma grande base interessante sobre o setor elétrico naquela ocasião, que obviamente mudou tudo de lá para cá, né? Depois disso, então, eu fiz também alguns anos de engenharia elétrica na UFSC, aqui em Floripa também. E aí, a minha trajetória... Depois fiz o MBA em Eficiência Energética e Energias Renováveis também aqui em Florianópolis. Falando um pouquinho da onde eu já trabalhei, né, das minhas atividades mais CNPJ. Aí, a minha carreira, né, antes eu trabalhei já como vendedora de loja, como um monte de coisa, porque eu sempre realmente fui bastante de correr atrás das coisas, assim, isso é nato meu também. Eu iniciei trabalhando com a parte de projeto elétrico, com mais residencial, e eu acho muito legal pensar isso, porque às vezes a gente tá ali trabalhando com alguma coisa que a gente acha que não tem nada a ver, que não faz muito sentido. Imagina eu na frente do computador 8, 10 horas por dia. Podia parecer não fazer muito sentido naquele momento, só que isso construiu muito da base que hoje eu uso aqui na empresa, né? Então, trabalhei lá, comecei como estagiária, depois trabalhei com a parte de assumir ali um pouquinho da equipe. E, por último, eu estava como já sócia da parte de projeto elétrico da empresa. Então, fiquei lá por 4 anos. Depois desses 4 anos, eu vi que era hora de eu ir para um novo desafio. E aí, eu topei o desafio de trabalhar na implantação de um parque eólico na Eletrosul. Então, a Eletrosul tinha ganhado um leilão em 2013 e a gente precisava, então, tirar aquele projeto do papel. Então, foi uma fase muito legal da minha vida, que eu digo que quem estava lá junto comigo, na empresa que foi constituída para poder viabilizar essa construção, eram pessoas que já tinham se aposentado e que tinham voltado para trabalhar. Então, eles sabiam que talvez eles não ficassem ali ainda muito tempo, ou não se envolvessem com muitos novos projetos. Então, eles me ensinaram tudo e mais um pouco. Então, eu participava desde reunião de impacto, quais seriam os impactos elétricos daquela usina, até reunião ambiental, fundiária, enfim. Então, eu realmente me desenvolvi muito naquela época, conversava com todo mundo, aprendi muito, virava aquela Eletrosul de cabeça para baixo, falando com todo mundo e aprendendo bastante. Depois disso, então, quando a usina estava quase entrando em operação, essa usina eólica, eram 101 aerogeradores, lá no Chuí, no extremo sul, eu resolvi ir para um novo desafio também, que foi para a Comerc Energia. Então, na Comerc eu fui em 2016, 2015, novembro de 2015, fui para lá para trabalhar na parte de gestão de consumidores do Mercado Livre. Então, não era ainda o meu dia a dia, não era o que eu sabia fazer, porque eu estava mais focada ou em projeto ou em geração, né, que era um outro negócio. E aí eu fui para a Comerc com um desafio grande de aprender um pouco mais sobre a gestão de consumidores e de trazer novos clientes para a carteira da Comerc. Como sempre, eu tive muita sorte na vida, acho que eu esqueci de falar isso no início do vídeo.
Mas eu fui exatamente no momento onde o Mercado Livre explodiu e realmente estava crescendo bastante, o que foi muito legal, porque eu consegui aprender muito e viajar muito por Santa Catarina inteira, Paraná inteiro, então realmente viajava de segunda a sexta, depois voltava, já viajava de novo. Então a gente rodou esse estado inteiro aqui, conheci muita gente legal por conta desse tempo que eu tive lá, né? Então eu fiquei 3 anos trabalhando nessa parte de prospecção, conhecendo dono de indústria que me contava tudo, me mostrava todo o processo produtivo da indústria. Eu, como uma boa curiosa, amava, né, fazer isso e conhecer tantas pessoas diferentes e tantas histórias legais. Eu brincava que eu pagava, parecia que eu tava num evento para escutar os cases de sucesso das indústrias, né? Então eu ganhava para escutar isso, né? Melhor ainda. Então realmente foi uma fase bem especial que eu fiz grandes amigos também. No meu último ano de Comerc, eu fui para a parte de gestão de geradores. Então antes a Comerc só tinha o braço de gestão de geradores em São Paulo, e eles trouxeram esse braço aqui para Florianópolis, e aí foi um prazer poder participar da constituição desse negócio aqui, então realmente também aprendi muito, e aí comecei a falar outra língua, né, que era a língua dos usineiros. Com esses usineiros, então, eu participei de vários momentos muito legais, né, de poder acompanhar, ver como melhorar os resultados. Aprendi uma outra ótica do negócio, diferente do que eu estava acostumada, que era o consumidor. No consumidor, tu és a pessoa que mais sabe ali, né? No gerador, não. O gerador, o negócio dele é energia. Então, acaba mudando um pouquinho, né, a ótica e a responsabilidade de realmente estar com toda a informação correta ali para falar com ele. E aí, no metade de 2019, eu recebi 3 propostas de trabalho, então foi uma surpresa bem positiva, e resolvi escolher entre uma delas, e há 5 anos atrás, então, tomei a decisão de vir para a Cotese Energia. A Cotese, então, naquele momento era uma empresa ainda que, por mais que fosse grande na parte da engenharia, na parte de comercialização era pequenininha, então tinham 3 pessoas só que trabalhavam nesse braço, e alguns clientes. Então eu vim para cá para a gente poder fazer crescer o braço de gestão de consumidores e gestão de usinas, que era o que eu já sabia fazer e estava bem acostumada a fazer. Só que, como nem sempre a vida é exatamente como a gente espera, né? Nos prega algumas surpresas, e ainda bem que essas surpresas existem. Eu tive um cliente que estava muito interessado em fazer a parte de geração distribuída. Então ele queria construir usina, só que com o PLD que estava naquele momento, o preço de energia que estava naquele momento, não faria sentido ele fazer um investimento para vender no Mercado Livre. Então ele queria vender, né, negociar energia no modelo de geração distribuída. Então eu falei para ele, mas eu não sei fazer isso, não sei como que faz, não entendo do negócio, mas não entendo de como fazer essa venda, né? Era uma usina já grande, uma usina que eu ia precisar de mais ou menos 1.800 consumidores, e a gente não tinha nenhum modelo de negócio, nenhuma cooperativa, não tinha nada, nenhum consórcio. Então a gente precisou constituir isso, desenhar tudo isso, construir tudo isso. E realmente foi um projeto bem desafiador, que continua sendo desafiador e que me faz ter que realmente aprender todos os dias, mas ao mesmo tempo me trouxe a oportunidade de descobrir que eu gosto muito de ensinar, que eu gosto muito de ajudar as pessoas a desenvolverem os seus negócios também. Então eu então a gente investiu tempo e dinheiro nesse negócio, e isso fez com que a gente crescesse bastante. Então hoje a gente já tem mais de 40 pessoas trabalhando aqui com a gente, mais de 850 usinas, então dessa uma usininha lá atrás, hoje a gente tem mais de 850. De nenhum cliente, a gente hoje tem mais de 10 mil, então é muito legal ver que lá atrás eu fui com uma pastinha embaixo do braço, lá para Chapecó, para aprender o discurso, né? Para saber como que se faz, como que a gente podia construir tudo isso. Fui encontrando pessoas muito especiais que viabilizaram que tudo isso acontecesse. Alguns estão aqui com a gente ainda, outros não, mas que nos ensinaram muito e me fizeram ser uma pessoa melhor e que tem realmente muita vontade de poder crescer, me desenvolver e desenvolver os outros. Então, essa é um pouquinho da minha história. Hoje a minha filha tá com 20 anos, tá fazendo medicina veterinária na UDESC, em Lages.
E isso, então, muito dessa trajetória, desse crescimento, eu dedico a ela e dedico também ao meu marido, meu noivo, não é marido ainda, que tá comigo em todos esses desafios, e a minha família, que me ajudou, me ajuda e que a gente tá aí sempre se apoiando e sempre torcendo um pelo outro. Espero que tenham gostado, tô aqui para o que precisar.